Bom dia, povo de Deus. Mais um dia para a honra e a glória de Deus. Nós estamos aqui, né, buscando a presença de Deus para entender um pouco mais da palavra, né, resumida, de segunda e terça, né, para que Deus seja honrado e glorificado. Nesse momento vamos louvar um hino. Deixa eu ver aqui. De manhã bem cedo, a gente devemos buscar a face do Senhor, né? Amém. Para a honra e a glória de Deus. Nesse momento vamos agradecer, né? As bênçãos derramadas, os pedidos de agradecimento. Bom dia, povo de Deus. Estou com saudade de vocês. Eu quero agradecer a Deus, né, por tudo. Agradecer a Deus pelo evento que teve lá em Lagoa Salgada. Foi feito um programa muito bom lá, né, restaurados, né? Vamos buscar aqueles que estavam afastados. Então foi uma festa maravilhosa, né? No final, teve pessoas que decidiram depois se batizar, se rebatizar, também se batizar. E eu vim no domingo de manhã para cá, mas você vê como as coisas de Deus são interessantes, né? Eu vinha para cá de manhã, mas por algum motivo, eu disse, rapaz, eu acho que eu vou ficar aqui para ver a programação. Aí quando foi mais tarde, veio o resultado, né, que o rapaz queria passar a mensagem, adoeceu. E aí a Rosa não tinha uma pessoa para colocar, para passar a mensagem. E graças a Deus eu estava lá na hora e no momento certo, né? Muitas vezes acontecem essas coisas na sua vida, você nem percebe. Mas é o agir de Deus, né? E graças a Deus eu estava lá, pronto, para passar a mensagem, foi muito boa. E que tudo seja para a honra e glória de Deus, né? Peço a vocês oração pelo meu pai, né, que está em Minas Gerais, está meio adoentado. E a gente está fazendo tudo para ir para lá. Então que vocês olhem para que dê tudo certo, que a gente consiga as passagens para ir lá visitar ele, que ele realmente está doente e precisa da nossa ajuda. Então peço a oração por ele. Amém. Também agradeço a Deus pelo dia, pela vida.
pelas coisas, pelas bênçãos que Deus tem derramado, né? Peço oração pela saúde de Maria José. Ontem a gente não dormiu direito com ela, com uma dor no estômago. Passou mal, a gente quase que vai para a UPA ontem. Ela saiu de casa agora, ela estava lá cochilando, né? Porque ela estava com medo de piorar. Então que a gente possa orar pela saúde dela, né? E Marlon também, que voltou a estudar, né? Graças a Deus. Que nós possamos orar um pelos outros, né? Pelas decisões tomadas. Até agora, graças a Deus, está dando para segurar lá no meu trabalho, né? Esperar aí a vontade de Deus, né? Se for para eu voltar a trabalhar para os outros ou não, mas Deus está no controle de tudo. Vamos orar que Deus age, né? Quanto mais oração, mais poder, né? Deus está no controle de tudo. Esse é meu desejo, em nome de Jesus, amém. Então vamos orar também para que a gente comece hoje a recapitular a escola sabatina de segunda e de terça, né? Resumir, né? Então vamos orar. Desde já também agradeço aí a irmã Cielo que está com a gente, a irmã Cirle, a irmã Diva, né? Está com a gente aqui, os demais já estão chegando por aí também. Então oremos. Santo Deus, eterno maravilhoso Pai, mais uma vez te agradecemos pelo dia, pela vida e a saúde, por tudo que o Senhor tem feito e faz na nossa vida. Muitas vezes não sabemos a luta que tem ao nosso redor, do mundo espiritual, mas o Senhor tem nos guardado. Por favor, que o Teu Santo Espírito venha sobre nós para que a gente possa entender o Teu recado. É isso que te pedimos e desejamos, em nome de Jesus, amém. Aqui na segunda-feira tem tempos passados, né? Aí agora vamos ver o que é que significa esse tempos passados, né, gente? Bom dia, mais uma vez, tempos passados. Em Deuteronômio 4, lemos as demonstrações maravilhosas que o Senhor deu ao seu povo por meio de Moisés, a respeito do seu grande privilégio como povo escolhido. Ele o resgatou do Egito como prova, com sinais, com milagres, com lutas, com mão poderosa, com braços estendidos e com feitos espantosos, segundo tudo o que o Senhor, seu Deus, fez por vocês no Egito, como vocês viram com os seus próprios olhos. Em outras palavras, Deus não apenas fez maravilha, mas as fez de modo a ajudá-los a se lembrarem e nunca se esquecerem desse grande ato, né? Então, quando você vê uma coisa, até quando a pessoa fala, fulano, aconteceu isso, e depois até com a memória da gente meia fraca, a gente vai, rapaz, nem me lembro, mas os fatos visíveis não tem como esquecer, né? A pessoa vê Deus abriu um mar vermelho, né? Abriu o mar no meio, né? E a pessoa passando nas porções seca, parece que nunca tinha água ali. Deus fazer uma cortina durante o dia para a nuvem acompanhar o povo, para fazer sombra no deserto. E durante a noite, por causa do frio, estava uma cortina de fogo. Quer dizer, todas as coisas visíveis para aquele povo. Mas é um povo de quê? Um povo de coração duro, um povo de coração que a memória esquece rapidamente tudo que Deus fez. Deus protegeu seu povo escolhido, e que a gente possa entender, né, que hoje, transformando para hoje, nós somos esse povo, né, o povo escolhido. E eu estava perguntando na mensagem de sábado, de domingo, eu estava dizendo: o que é que você faz pelo seu Deus? O que é que você está fazendo para apressar a volta de Jesus? Ou você já esqueceu tudo aquilo que Deus fez por você? A Bíblia diz que Deus, eu tirei você do lamaçal do pecado para justamente trazer você para a luz. Mas ele não diz assim, trazer para a luz, você ficar sentado no banco da igreja só papando sermões, não. Ele disse: eu tirei você da escravidão, tirei você do pecado para a maravilhosa luz. Agora ide e pregar o evangelho, amém?
Então essa é a mensagem que ele bota aqui, dizendo tempos passados. Você lembra como você era, agora você lembra como você é. Quanta mudança, né? Se você não mudou, é porque tem alguma coisa errada, né? Porque não há aceitar Jesus e não ser transformado. Mesmo assim, aquele povo, um coração duro, Deus fazia as coisas, mostrava a eles viam as pragas caindo, mas eles não eram atingidos. Veja que coisa maravilhosa. A mesma coisa vai ser agora. Nós temos 7 pragas para cair ainda. E o sinal que Deus vai colocar nas pessoas para não receber essas pragas, a do Antigo Testamento, ele fala que é justamente a marca de sangue nas ombreiras das portas, uma das pragas para aliviar. E ninguém aceitou, as pessoas riram, debocharam. Hoje não é diferente. A gente mostra que a marca de Deus, o selo de Deus, é o sábado, aquele que ninguém obedece. Então, nós temos somente que orar, pedir pela misericórdia de Deus, para que a gente possa, sim, lembrar do que Deus fez por mim e por você, e aceitar o plano da salvação e fazer a sua parte. Deus só quer somente a sua parte, que você o obedeça, que Deus fez tudo pelo aquele povo. Só faltou só uma coisa: obedecer. E isso eles não fizeram. É verdade, né? Aqui a gente fala muito da obediência, né? E continua dizendo aqui que Moisés relembrou toda a história ao povo, né? Desde a criação, e lhes indagou de forma retórica se em toda a história havia sido feito algo como o que foi feito por eles. Ele instruiu o povo a perguntar e analisar por que por si mesmo, se havia acontecido antes algo como que os israelitas experimentaram, como alguns questionamentos, né? Moisés estava tentando fazer com que percebessem o que o Senhor havia feito por eles e assim, em última instância, fazê-los reconhecer o quanto deveriam ser gratos por seus atos maravilhosos. Interessante é que aquele povo, eles tiveram o privilégio de ver literalmente Deus agindo no meio do povo. Eu fico pensando assim, às vezes, o que já aconteceu na minha vida, assim, quando eu comecei a caminhar com Deus, eu comecei a perceber algumas coisas que me aconteciam que antes não acontecia. Porque antes de eu conhecer Deus, é natural você acontecer alguma coisa assim, que você muitas vezes esperava e deu certo, e às vezes não espera dar certo mesmo assim, e você dizer que é sorte. Só que você começa a ver o agir de Deus, aí você começa agora a abrir a boca para dizer que foi Deus que providenciou. Uma coisa é você estar no mundo sem conhecer a Deus e dizer que é sorte. E outra coisa é você caminhar com Deus e ver a providência de Deus. Uma das experiências que eu tive com Deus, que eu reconheço que realmente foi o Espírito Santo de Deus. Eu estava saindo do trabalho, que eu trabalhava lá na Via Costeira, no hotel. Aí a gente sempre saía do vestiário, pegava o elevador, subia até o 4º andar, que fica de frente à pista ali na Via Costeira. Aí dentro do elevador tem um espelho bem grande. Aí eu olhei pro ventilador, pro espelho, e disse: rapaz, estou precisando fazer uma dieta, eu estou gordo demais. É uma novidade, né? Aí eu, assim, conversando comigo mesmo, né? Eu digo: Senhor, me ajuda a fazer essa dieta. E assim, brincando mesmo, normal. Foi logo meus primeiros passos aqui na igreja. E eu lembro que o meu carro estava quebrado, eu vim a pé. Saí lá da Via Costeira, lá para minha casa, era 1 hora contada. Aí eu vinha caminhando, né, aprendendo os hinos aqui que a gente fazia o culto matutino. Estava começando a aprender os hinos, aquela coisa boa, né, aquela caminhada. De repente começou a dar aquela garoazinha. E mesmo assim eu vim embora, porque eu achava bom, um calorzão.
Quando chegou aqui no conjunto de Ponta Negra, na Avenida Praia de Búzios não, de Genipabu, se não me engano, que é a principal. Aí de longe eu vinha caminhando e vi uma coisa branca. E algo na minha cabeça dizia assim, quando tu passar ali, tu pega aquele negócio branco ali. Eu disse, tá certo, né? E louvando, né? Eu não lembro o hino e fui caminhando, que isso ia dar meia-noite. Aí eu passei de percebido daquela coisa branca que eu achei interessante. Aí eu senti aquela coisa assim, assim, na minha mente, né? Aquele toque assim, aí passasse de negócio branco lá. E quando eu virei a cabeça, estava lá o negócio branco, aí eu voltei. Aí quando eu cheguei lá, quando eu cheguei perto, era um livro, assim, sem capa, mais ou menos assim, do jeito que está aqui a lição. Aí eu comecei a folhear o livro, aí tinha lá as dietas, o que eu tinha que comer, assim, tudo, sabe, o que eu tinha que fazer para me emagrecer. Rapaz, me deu uma alegria tão grande no meu coração, que parecia um doido, sabe, no meio da rua, glorificando o nome de Deus, que foi uma coisa tão, para mim assim, aparentemente tão besta, né? E de repente Deus vai lá e diz assim, tá, eu vou lhe ajudar a fazer isso. Hoje eu não estou com esse livro ainda, porque um médico conhecido meu pegou emprestado, depois da história que eu contei para ele, ele achou interessante, aí pegou emprestado, até hoje não me devolveu, o doutor Marcelo, que é o médico da Guararapes. Aí pronto, então assim, essa é uma das experiências que eu tive com Deus e conto sempre quando eu tenho oportunidade, porque nós devemos lembrar o que Deus faz pela gente, às vezes pelas mínimas coisas que a gente acha que não vale em conta, mas conta sim, porque o que vale é a experiência que você está tendo com Deus, o relacionamento que você está tendo com Deus, diferente daquele povo, né? É verdade, né? E aqui no final ele fala, né? O Senhor não fez todas essas coisas sem um propósito. Ele redimiu os israelitas cumprindo sua parte na aliança estabelecida com eles. Eles foram libertos do Egito e estavam prestes a entrar na terra prometida. Deus fez sua parte, eles deviam fazer a sua, que era simplesmente obedecer. Isso que a gente tinha falado, né? Sempre Deus, você procura ver, sempre Deus fica com o mais pesado, né? As coisas mais difíceis, né? E nós ficamos com as coisas mais fáceis. E mesmo assim a gente não faz, não cumpre com aquilo que a gente prometeu a Deus, né? Muitas vezes Deus deixa para você somente uma saída, não deixa nem duas, já para você não ter como errar, né? E mesmo Deus deixando uma oportunidade só para você, assim mesmo você erra. Você não quer cumprir aquilo que Deus planejou. Por exemplo, a gente vê quantos dias na semana tem. 7 dias, não é verdade? Tu imagina se Deus deixasse aleatório, cada um escolher um dia. Ia ser na segunda, na terça, na sexta, no domingo, tal. Aí Deus faz o quê? Deus tira 6 dias e deixa só um dia. Agora me diga só, tem como errar isso aí? Não tem como errar. Aí Deus deixa só um dia que serve como adoração, o sábado, dia do Senhor. Mesmo assim, 98% das religiões e das crenças não aceita esse mandamento, que foi Deus que só deixou ele. Até nome os outros dias nem tem na Bíblia. É chamado como primeiro, segundo, terceiro dia. Mas esse Deus deixou o sábado, sabash, deixou para que a gente possa obedecer, para que a gente possa ver. E mesmo assim a gente tem só uma opção. E mesmo assim ainda faz errado. Ou o povo de coração duro, né? Mas Deus está sempre disposto ali do nosso lado, para nos ajudar, para nos guiar. Assim Ele faz. Por isso que Ele diz, no plano da salvação, se você observar, houve um sacrifício grande de Deus, enviar seu Filho. Houve um sacrifício grande de Jesus, morrer na cruz. Houve um sacrifício grande do Espírito Santo, tentar converter as pessoas. E a sua parte foi só o quê? Obedecer. Só obedeça. E mesmo assim, a gente não cumpre
com a determinação que Deus pede para a gente fazer. Não é isso? Só para concluir, na passagem de Josafá, ele fez isso que eu estou falando agora. Só fez obedecer. O povo vinha contra Israel, 3 multidões. E aí o profeta disse, não temas, né, para Josafá. Josafá buscou a face de Deus, orou e jejuou. E Deus disse para ele, Josafá, eu quero somente que você louve e marche. Marche e louve. Deus mandou dizer, você impõe suas espadas, suas flechas e tal. Deus disse, você não vai mover uma sequer espada, nem tocar e nem perder uma gota de sangue. Só quero que você marche e louve com as suas roupas ornamentais. E foi isso que Josafá fez. E quando chegou lá no Monte Tecoa, quando ele olhou, viu aquela quantidade de gente, muita gente. Quando ele olhou, começou a se aproximar, as pessoas estavam todas mortas. Poder de quem? De Deus. Por isso que muitas vezes, meus queridos, Deus quer somente que você fique parado, fique quieto e deixe Deus agir. Não queira você querer fazer aquilo que é para Deus fazer. As coisas possíveis você faz, as impossíveis ficam para esse Deus. É verdade. E na terça-feira aqui tem o título de Tenham cuidado para que não se esqueçam. Está vendo aí? Mais um alerta aqui para a gente não esquecer. Também já falando que eu não devo esquecer, né? Então antes que eu esqueça, já dou meu bom dia aí para Alex aí, né? Tá aí com a gente, irmão Caio, irmão Denis, seja bem-vindo, Lucas, o turista, né? Ontem eu vi as fotos, viu, Lucas, lá do Story lá, viu? Sejam todos bem-vindos, meus irmãos. Comentem aí a respeito da lição, o que é que vocês acham aí? E aqui na terça-feira, aqui logo no começo, diz assim, ó, 2 verbos dominam o início de ambos os versos. Tenham cuidado e não se esqueçam. O que o Senhor lhes diz é, tome cuidado para não se esquecer, ou seja, não se esqueça do que o Senhor fez por você, nem a sua aliança. Olha, é assim, muitas vezes quando a gente está... Eu escutei uma palavra sábado aqui, a irmã estava comentando aqui a lição, já agradeço a irmã Elisângela, né, pelo apoio que ela disse que orava por nós, porque o coração da igreja, que é a escola sabatina, está morrendo, está um velho de 100 anos. Então, assim, que Deus ressuscite essa escola sabatina, né, porque tem que voltar a bater com mais amor, né. Já agradeço a ela. E ela me falou uma coisa aqui na lição que me chamou a atenção, né. Ela dizia que a gente muitas vezes tem a mania de receber as bênçãos, né? E não querer assim retribuir só obedecendo, como a gente está lendo aqui a semana toda. A questão aqui é a obediência. Aí a gente falou muito de quando vim para a casa de Deus, vim bem arrumado, vim cheiroso, né? Porque a gente está vindo, é um dia de festa, um dia de comemoração, vim buscar a presença de Deus. E ela foi e contou uma história de uma irmã que andava muito bem arrumada nessa igreja. E quando foi um dia, ela começou a perceber o desleixo da irmã, né? Unha sem estar pintada, assim, cuidada na verdade. Os cabelos meio desorganizados, a roupa de qualquer jeito. E ela foi lá, com toda atenção, com todo carinho, e começou a perguntar, né? Porque percebeu que o relacionamento dessa pessoa com Deus não estava bem. Porque o que aqui a gente entende de você obedecer? Você só consegue obedecer a Deus quando o seu relacionamento com Deus está bem. Porque a gente fica rebelde quando a gente quer alguma coisa e não acontece do jeito que a gente quer. A gente agora quer se vingar, por exemplo, e não vir para a igreja. Por exemplo, não fazer a vontade de Deus, sabendo que a gente vai receber a punição pelas nossas ações, as nossas decisões. Mas mesmo assim, pela rebeldia, com raiva de alguma coisa, e acaba fazendo esse tipo de atitude, né? Então, assim, a questão aqui é obediência. Então, se você obedece, as bênçãos de Deus é derramada sobre você e sua família. Amém. E aqui no segundo parágrafo, quando ele fala, né? Na passagem acima, porém, o Senhor diz a cada um individualmente. O verbo está no singular.
para se guardar, para não se esquecer. Isso não significa esquecer tanto no sentido de perder a memória, embora isso possa acontecer com o tempo e nas gerações posteriores, mas no sentido de ser negligente em relação às obrigações da aliança. Olha, isso toca muito forte, né? Porque eu estava lendo um livro de Provérbios, e no livro de Provérbios ele diz, capítulo 6, se eu não me engano, de Provérbios, ele fala que quando a gente é negligente com a obra que Deus colocou em nossa mão, olha agora, segundo na cadeira para não cair. Ele diz assim, ó, quando a gente se torna negligente com aquilo que Deus colocou em nossas mãos, nós nos tornamos amigos do desperdiçador. Misericórdia, né? Então isso é um alerta muito grande, né? Deus deu o dom para você pregar. Aí explicar isso direitinho, né? Você, por algum motivo, não quer pregar. Deus deu o dom de você louvar. Por algum motivo você não quer louvar. Deus deu o dom de você organizar, de você recepcionar, de você visitar, de você orar. Vários dons Deus nos dá. E eu pego com esse dom que Deus me dá, eu faço negligencio, né? Não faço aquele que Deus me manda. Aí diz que nessa hora, olha agora, nessa hora você deixa de ser amigo de Deus para ser amigo do diabo. Aí você pode dizer, irmão, que palavra dura é essa, irmão? Mas é verdade, sabe por quê? Por exemplo, a minha pessoa, eu gosto de dar estudos bíblicos, gosto de evangelizar, gosto de pregar. Tudo isso é o dom que Deus me deu. E cada vez que eu faço isso, eu desenvolvo mais ainda. Agora, se eu chegar com esses dons que Deus me deu, eu faço o quê? Eu ignoro, fico na minha área de conforto, não quero participar, não quero fazer isso, tal. Então, quantas pessoas deixarão de ser salvas porque eu não levei aquela mensagem de salvação para elas? Então, isso é muito duro, meu irmão, mas é a verdade. Então, nós temos sim que buscar de uma forma inteligente, pedindo ajuda ao céu, a Deus, para a gente desenvolver, né, esses dons que Deus nos dá. Eu fico até imaginando, né, a igreja, ela tem esse programa Restaurados, né? É um programa que até Carol até tinha falado, que existe esse programa na igreja durante um ano, né? Metas, mas não sei se tem metas de pessoas de rebatismo. Eu vou até perguntar ao pastor lá se tem metas, né? Se a missão, se a igreja tem metas, como tem metas no batismo da primavera, né? Entre outros, né? Na parte também da Semana Santa, todos eles têm no Caleb. Mas eu digo uma coisa a você, certo? É um trabalho maravilhoso de as pessoas ir buscar aqueles que estão como se fossem esquecidos. A gente já não ora mais, já não visita mais, e isso Deus vai nos cobrar. O fato da pessoa sair, se afastar do caminho do Senhor, certo? E a gente não o alertar, não o buscar. Muitas vezes até você tem até um amigo que não é da sua mesma congregação, mas não importa, a palavra que você tem a dizer para ele é: voltem para os braços de Deus, voltem o mais rápido possível. Nós estamos aí no final dos tempos, está a ponto já de sair o decreto dominical. E olha, gente, preste atenção, quando sair o decreto dominical, praticamente todas as pessoas já estarão seladas. Serão poucas pessoas ainda que faltam para ser seladas. E aí, se você não mudar a tua forma de pensar, de agir, de trabalhar, se baseando pela Bíblia, você é um forte candidato para ficar fora do reino de Deus. Por isso que você busque, estude, tire suas dúvidas, manda aqui para a gente as dúvidas que você tem, né? Interaja, né? Fale, não se cale, esquadrinhe as escrituras, busque estudos bíblicos. Nós damos estudo bíblico de graça, oferecemos aqui, né, aos estudos para que as pessoas possam aprender mais, cada vez mais, para se preparar para a volta de Jesus, porque o tempo está perto. É verdade. E dando continuidade aqui, que eles
deveriam estar atentos sobre quem eram e o que isso significava em termos gerais, né? Em termos de como deveriam viver diante de Deus, dos outros hebreus, dos estrangeiros e entre eles, e diante das nações ao seu redor. Deus, ele chamou um povo que recebeu os mandamentos de Deus, recebeu literalmente as bênçãos de Deus, e Deus queria que eles dessem o bom exemplo de que existia um Deus diante dos deuses das nações, né? É um Deus vivo que protegia sem precisar eles verem, né? Como as outras nações faziam aqueles ídolos, né? Postes lá de vaca, de cavalo, de todo tipo de animal, e ali começava a adorar. Já o povo de Israel não tinha estátua, não adorava um Deus que eles pudessem ver, mas mesmo assim era uma grande nação que estava sempre à frente das outras, né? Era um povo que não ficava doente, era um povo que era bem robusto, era diferente dos outros povos, bem corado, né? Era um povo inteligente, e agora eles começaram a se achar demais, né? Assim, tipo, a gente tem Deus por nós, mas mesmo assim não dava um bom exemplo, começaram a dar mau exemplo. A gente viu logo no começo da lição, do trimestre, o que é que eles faziam no meio do povo dele. Começaram agora a humilhar os mais pobres, as viúvas, e onde Deus começou agora a repreender ele. Epa, peraí, meu amigo, eu abençoo a nação inteira, e vocês agora querem humilhar o povo do meio de vocês, porque em vez de vocês ajudar a dividir o pão com eles, vocês querem tomar? Que conversa é essa? Agora Deus começou a repreender o próprio povo, e em vez de dar o bom exemplo, estava começando a dar mau exemplo. Então não é diferente dos dias de hoje. A gente vê que muitas pessoas receberam a mensagem e hoje vive do jeito que acha que está certo. Amigo, eu vejo pessoas da nossa igreja assim, que tem mais tempo do que eu aqui dentro aqui, que vive de uma forma que o legalismo, né, vamos dizer assim, e acha que está certo, vive de todo jeito, acha isso, acha aquilo, mas não vive conformidade do que a palavra de Deus pede. Se Deus diz, olha, você recebe um estudo, gente, são 27 estudos, e tudo sobre um assunto diferente, específico. Você aprende uma série de coisas que não pode, o que pode e o que não pode. Aí depois que você está dentro da igreja, aí você vai, eu acho que eu posso fazer isso, aí eu acho que eu devo fazer isso. Não, você recebeu a orientação do que pode e o que não pode. Então, se você vai fazer o que você acha, então você está fazendo a coisa errada. Você entrou no meio do legalismo agora, que tem muita gente aí fazendo o que acha, em vez de fazer a vontade de Deus. É aí onde o povo começou a receber a repreensão de Deus, porque eles começaram a fazer o que eles achavam. Enquanto você estiver pensando em fazer o que nós achamos, nós estamos indo contra a vontade de Deus, quando a única vontade perfeita, boa vontade de Deus obedeça os meus mandamentos e tenha fé em Jesus. Amém. Por isso que é bom esse bate-papo, né? Todos os dias, fazendo revisão da escola sabatina, maravilhoso, né? Eu acredito que se muitas pessoas soubessem que estava tendo esse programa, eles também participariam antes de sair para trabalhar, já saía com alimento espiritual. E aqui para a parte de baixo, né, já para concluir, ele diz uma coisa bem interessante, né? Depois que Moisés disse aos israelitas para não se esquecerem e não permitirem que essas coisas se afastar do seu coração, e não é coincidência ele lhe dizer também para ensinar às gerações seguintes. Seus filhos não apenas deveriam ouvir, mas contar e recontar ao que Deus tinha feito por eles, de modo que não se esquecesse. Haveria a melhor maneira de preservar o conhecimento do que o Senhor fez por seu povo? Diga amém. Agora tocar num assunto bem interessante agora, que vai acordar você aí que está do outro lado. Balança aí, quem estiver dormindo, preste atenção. A mensagem que diz aqui é relacionado a passar a mensagem. A gente primeiro recebe para passar para os nossos filhos,
E os nossos filhos passarão para os filhos dele. E os filhos dos filhos dele vai passar para os filhos. E aí vai seguindo aquela sequência de gerações. Olha agora, presta atenção que eu vou dizer para você. Se você, na sua geração, você negligenciar e você sair do caminho do Senhor, preste atenção o que vai acontecer. As futuras gerações, que era para estar no caminho certo, ela vai ser interrompida. E sabe quem vai ser ocupado? Você. Você mesmo. Sabe? Que era para dar continuidade à sequência de gerações. Por exemplo, nós não tínhamos essa luz verdadeira da Bíblia que nós temos agora. Entendeu? Mas serve para que a gente pregue para quem? Para nossos filhos. E os filhos da gente vai pregar para quem? Para os filhos deles. E aí vai seguir a geração em geração. E que se houver um bloqueio, não seja na sua mão, porque Deus vai pedir conta a você. Eduque seus filhos, mostre para ele a luz. Se ele não quiser seguir, é problema dele, não seu. Agora você não pode negligenciar essa parte. Chame seus filhos, converse com ele, mostre a Bíblia, leia com ele, tire as dúvidas dele, procure mostrar o caminho correto que ele tem que andar. E a Bíblia diz: ensina a criança desde pequena, que quando ela crescer ela jamais vai esquecer, né? Então que a gente possa ter essa consciência, que é muito, muito forte, é você receber a mensagem e passar para a sua descendência. Você tem feito isso? Você tem falado com seus filhos? Você tem pregado para ele? Você tem insistido? O problema não é somente você levar, você tem que insistir, porque o diabo não desiste de nenhum de nós. Então a gente não pode desistir daqueles que estão afastados. Por isso que a mensagem é muito forte, né? Esse elo de geração em geração não pode partir na sua mão. Faça a sua parte e deixe o restante para as próximas gerações. Agora, se você não prepara a sua geração, como é que você vai querer que seus filhos preguem a verdade se você não preparou eles? Se você não ensinou o caminho correto para ele? Então, meus queridos, Deus não vai pedir do teu filho, né? Não vai pedir para que ele preste, para que ele peça, né? Ele vai pedir da tua mão, porque tu parou, porque tu encerrou ali e não deu continuidade à palavra de Deus. Por isso que Moisés disse aí muito bem claro, né? Porque Deus pedia para que ele dissesse para o povo não esquecer, não esquecer, não esqueça, manter vivo a chama da salvação. Faça isso e com certeza Deus vai lhe abençoar. Pois é, irmã Cília disse que está parando a transmissão. Aqui está normal, irmã Cília. Pode ser a sua internet, porque aqui eu estou assistindo aqui está normal, não está parando não. Gênesis também está assistindo aqui no dele, não está parando, viu? Tá normal. O celular fica como se fosse balançando, mas é o sensor da proximidade que está sobre o arco ali do celular, às vezes fica assim. Já agradeço também, irmãs. Como é que é? Irmã Rosa Lúcia está aí agradecendo pelo marido, né? Ter passado final de semana com ela. Amém, irmã, amém. Pois é, então vamos escutar um hino aqui maravilhoso aqui. A esperança de todo cristão é morar onde? Nova Jerusalém, a mansão celestial, né? Mansão sobre o monte. Vamos louvar e exaltar o nome de Deus, porque Deus é maravilhoso e misericordioso a todo tempo. Cante.
tudo seja para a honra e a glória de Deus. O meu recado para você hoje é uma pergunta. O que é que você está fazendo para Deus, né? O que é que você tem feito para que Deus observe lá do céu um servo fiel, da mesma forma que ele olhou lá para a terra, para aqui para a terra, e viu o seu servo Jó, né? Um homem reto diante dos olhos de Deus. O que é que você está fazendo? Deus, ele clama para um povo que ele escolheu o seu dedo, que hoje ele chama de nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você faz parte desse povo ou você quer fazer parte desse povo? É uma coisa simples, é só uma decisão, obediência. Se você faz parte desse povo, você guarda os mandamentos de Deus, você guarda as leis de Deus, você estuda a Bíblia, você vem à igreja, você serve ao seu próximo como a ti mesmo. Então é uma série de coisas. Se você não faz isso, você está do lado de um povo que desobedece a Deus, porque a vida tem que fazer sentido de você ajudar o seu próximo, não você ficar de braço cruzado sem fazer nada pelo seu próximo. Ajude as pessoas como se você estivesse ajudando a si mesmo. Então, que Deus esteja sempre no controle de tudo, da minha e da sua vida, que tudo seja para a honra e a glória de Deus. Nesse momento a gente vai orar para que Deus faça com que você tome a sua decisão. Deixe que os outros falem, mas obedeça a voz de Deus segundo a vontade dele. É isso que eu peço e desde já agradeço em nome de Jesus. Como eu tinha falado antes, Deus criou um elo do caminho até a salvação. E quando a gente interrompe esse elo, alguma coisa é quebrada, a gente faz com que esse elo seja quebrado e dificulta a salvação não só da pessoa como os entes queridos. Com essas palavras eu quero dizer para você que você não permita que esse elo direto para a salvação não quebre na sua mão. Faça a sua parte, ensine seus filhos, fale para seus familiares da volta de Jesus, faça com que ele aprenda que Jesus está no controle de tudo e de todos. Ensine para ele o caminho da Nova Jerusalém, e com certeza Deus vai ficar maravilhado com você. Não permita que esse elo da salvação quebre na sua mão. Faça a sua parte e que Deus abençoe cada um de vocês. Oremos. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer por mais essa mensagem. O Senhor sempre nos alertamos. Lembre-se, 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 para que a gente não possa se esquecer que um dia um Deus nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Abençoa, Senhor, essa programação. Abençoa que ela não venha a ter fim e que ela continue pelos tempos até a gente dormir ou até a volta de Jesus. Com certeza, se a gente dormir, o Senhor vai enviar outros para que nos substitua. Mas nós ficamos felizes porque não quebrou o elo da salvação em nossas mãos. Obrigado, Senhor, por essa certeza. Nos dá um dia na tua presença. Abençoa, visita cada uma dessas pessoas que estão ouvindo essas mensagens. Envie também suas mensagens de oração para que a gente possa orar, para que a gente possa estar na tua presença. Obrigado, Pai, por esse programa. Amanhã estaremos aqui de 6 horas da manhã, mais um dia para repartir o pão espiritual. Obrigado por tudo, te agradecemos. Em nome do teu Filho amado Jesus, que reina para sempre, e quem acredita, diga amém. Glória a Deus, Senhor. Amém. Um bom dia para todos, que Deus nos abençoe. Bom dia, bebê. Até amanhã. Bom dia amanhã. Daqui a pouco estou indo para casa, diga amém. Bom dia, povo. Glória a Deus, Senhor. Amém. Um bom dia para todos, que Deus nos abençoe. Bom dia, bebê.